Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre crônica. Vamos analisar alguns elementos composicionais, algumas características da crônica enquanto gênero discursivo literário, certo? Vocês já devem ter tido acesso a algumas crônicas, já devem ter lido algumas crônicas, né? Geralmente na biblioteca da escola de vocês tem várias crônicas, né? São muitos os cronistas que fazem o quê? Eles se apropriam de uma situação corriqueira, né, uma situação que acontece no cotidiano e transformam essa situação em um texto ficcional que nós vamos, muitas vezes, dependendo das características, considerar uma crônica, né? Então, lembrando que a palavra crônica em si, ela pode ter uma referência ali ao Cronos, que era o deus do tempo. Então, a crônica ela tem um pouco essa característica de trazer um fato que aconteceu naquele dia, né? Um fato que aconteceu no cotidiano ali e foi transformado num texto ficcional, né? Que aí, a partir do momento que o cronista pega essa notícia disso que aconteceu e transforma num texto ficcional, ele tem a possibilidade de usar a criatividade, a fantasia, né? E trazer elementos fictícios para o texto, tornando a história mais interessante ainda para o leitor, ok? Então é um pouco disso que a gente vai analisar, né? Então observem aqui, né, a imagem de vários livros. A gente tem aqui Crônicas no Asilo, da Adriana Freitas. Temos aqui Crônicas da Surdez, Aparelhos Auditivos, da Paula Pfeiffer. Temos Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo. Temos aqui outro livro de crônicas escrito por vários autores, como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Temos aqui Crônicas de São Paulo, com o subtítulo Um Olhar Indígena, do Daniel Munduruku, né? E temos crônicas selecionadas aqui do Machado de Assis. Apenas alguns títulos aqui para a gente saber, né, que existe aí uma infinidade de crônicas que podem aí povoar a nossa imaginação e nos transformar aí em leitores cada vez mais competentes, certo? Então, o que esses livros têm em comum? Vocês já devem ter elaborado mentalmente uma resposta. Todos eles trazem ali algumas crônicas, ou seja, um relato do cotidiano transformado em texto ficcional. Então vejam, crônica é um tema ou assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas, né, nos diversos ambientes que as pessoas transitam. Situações corriqueiras narradas com criatividade, né? Então o cronista ele tem que ter uma criatividade para poder transformar uma notícia que ocorreu no dia a dia, um fato cotidiano, em um texto fictício, num texto ficcional. A crônica pode assumir diferentes tons. Nós podemos ter uma crônica reflexiva, humorística, lírica, filosófica, narrativa, etc. A linguagem geralmente é simples e coloquial. São divulgados em blog, jornais, revistas, impressos ou eletrônicos, né? Então nós temos ali vários os meios de divulgação das crônicas. Trouxe aqui para vocês, né, uma tirinha para a gente analisar, né? Então a gente tem aqui algumas figuras de linguagem que são recorrentemente também usadas pelos cronistas, pelos romancistas, né, pelos autores da literatura de uma forma geral. Nós encontramos aí as figuras de linguagem, né, que elas servem para atribuir à frase uma linguagem aí conotativa, produzindo um outro efeito de sentido, né? Então aqui a gente tem dois exemplos de metáfora e hipérbole. Percebam aqui, a internet é um tribunal. Como não tem o elemento comparativo como, então a gente tem uma metáfora, né? Não temos uma comparação. Essa internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então vejam, milhões de juízes é um exagero. Então nós temos uma hipérbole, certo? Então vejam que nesse vídeo nós falamos sobre o conteúdo crônica, né? Crônica enquanto texto da literatura, enquanto gênero textual, ela tem alguns elementos, algumas características específicas, né? Espero que vocês tenham gostado e até breve.